É isso aí, pessoal, estamos de volta na Vida Nova FM, comunidade conectada. Agora, o nosso Coronel Paganoto, obrigado pela presença. E se apresente, pessoal, Coronel. Eu que agradeço o convite. Prazer estar falando aqui na Vida Nova FM. Esses espaços, essas possibilidades da gente poder estar conversando com a galera são sempre muito interessantes. E depois de 35 anos na carreira na Polícia Militar, eu acho que eu consigo contribuir de alguma forma. Não que eu vá agradar todo mundo, mas pelo menos a gente tenta tirar dúvidas e esclarecer alguma coisa. Estou à disposição de vocês. Vamos mandar bala aí. O que vocês querem saber? Nossa, faz isso não, Coronel. Dá coisa pro povo não. O povo tá com sangue nos olhos aqui. Assim que é bom. Pra gente já ir pro embate logo. Certo. Fazer um resumão das perguntas que o pessoal fez aqui. Vamos igual o Jack, por partes. O pessoal fala muito de impunidade. Isso. Essa é a grande questão. Porque o tráfico de drogas com menores, eles contaram o caso de Minas, né, Carlão? Estavam falando aqui que o menor de idade entrou numa padaria, matou 3 pessoas, mas ele tem 2 meses para fazer maioridade penal. Maioridade de 18 anos. Então, assim, vai sair impune praticamente disso aí. Então, o pessoal está meio sem entender qual caminho que a gente está indo, né? Para onde a gente está levando isso aí. É só uma questão jurídica mesmo isso? Então, assim, ou tem mais coisa por trás disso aí? Dá para reverter? Então, na verdade, é sim uma questão jurídica, é o que está previsto na lei, né? Então, a nossa lei que ela é falha nisso. Isso, a nossa lei ela é falha em várias coisas. A primeira parte você já abordou, que é a imputabilidade penal só a partir dos 18 anos. O fato de você não imputar o crime ao adolescente, vamos ficar nos 16 anos, tá? Para não dizer que a gente é aquele tarado que acha que só cadeia vai resolver o problema, então não vamos diminuir mais do que 16 anos. Vamos chegar nos 16 por quê? Porque se eu posso votar, é sinal que eu tenho noção do que é certo e que é errado. Se eu escolho um governador, um presidente da república, um prefeito, como é que eu não sei quando eu estou praticando crime? Então, eu entendo que a partir dos 16 anos, quem comete crime tem que ser responsabilizado e ir para a cadeia como qualquer outro. Eu não sou tão radical de dizer para você que eu acho que nós deveríamos encher os estabelecimentos prisionais de indivíduos de 16 a 18 anos, misturando eles com toda a massa carcerária que nós já temos hoje, porque nós vamos só impulsionar mais ainda a capacidade criminosa desses adolescentes. Mas o cara entra porque roubou um negocinho, isso, aí sai manjando um monte de coisa. Ele sai com mestrado e doutorado no crime. É verdade, cuidado com isso, né? Mas eu acho que também eu defendo o seguinte: a partir dos 16 anos é imputável, responde pelo crime, vai receber a mesma pena, vai cumprir no fechado, mas essa galera dos 16 anos até os 18 precisa haver uma nova reformulação do sistema prisional para que a gente não misture criminosos de menor intensidade e capacidade lesiva com os de maior. Então, eu defendo que, além de diminuir a imputabilidade para os 16 anos, haja uma revisão do sistema penitenciário. Porque também ficar arrancando todo mundo da rua, jogar num lugar onde há pouco controle do convívio, esses caras vão para fazer a escola do crime. Então, tem que haver uma reestruturação como um todo. E ainda em relação à imputabilidade penal, não adianta eu só reduzir para os 16 anos e continuar deixando um sistema que você tem lá no código prevendo. O cara que comete homicídio, ele vai puxar de 12 a 24 anos, por exemplo. Estou chutando que eu não lembro exatamente de cabeça, mas mais ou menos é essa a média. O cara vai tomar uma condenação de 15 anos, ele vai puxar no sistema fechado 7 anos. Ou seja, o homicídio, a pena é 24 ou é 7? Para mim, pena é aquilo que você puxa dentro da cadeia. Se você está cumprindo pena fora, você não está cumprindo pena, você já está com liberdade. Talvez nesse caso, então, nesse exemplo, se ele é menor que a pena, viesse para 7, e o cara cumpre 100% da pena. Não, ele tem que cumprir os 20 no fechado. Mas para parar com esse negócio de... porque você tem que entender que o criminoso ele pensa da seguinte forma:
compensa ou não praticar o crime? Hoje compensa, porque pensa no homicídio. Se você resolver matar seu parceiro de trabalho aqui, o que você vai pensar antes de dar um tiro na cara dele? Quanto tempo você vai ficar preso na hora que descobrirem? Você não vai fazer essa pergunta? O que eu vou perder e o que eu vou ganhar. Isso. O que você vai perder? 7 anos da sua vida? Dependendo do ódio que você tem dele, esses 7 anos para você compensa. Agora, se você fala assim, putz, se eu atirar nele, eu vou sair da cadeia com 70 anos. Você não vai atirar nele. Entendeu? Então, hoje, o que está acontecendo? As penas que estão previstas no Código Penal e nas leis criminais não são a realidade do tempo que o cara puxa de cadeia. Ele puxa sempre 1/3 do que está escrito ali. Quando é pego, quando é preso. Também tem toda essa fase. Né? Porque o grande problema nosso é um negócio chamado Lei das Execuções Penais. É a progressão de regime, é a remissão da pena. Foram criados tantos benefícios para quem cumpre pena que ele nunca cumpre o que está escrito no Código Penal. O cara é condenado a 12 anos, ele puxa 7, puxa 6. E até para condenar hoje é difícil, né? Não, nós estamos falando. Qualquer coisinha, pegou errado. Não, nós estamos falando. Primeiro é assim: só fica preso quem não tem dinheiro para se defender. Quem tem uma defesa fraca. Quem tem os melhores advogados no nosso país não ficam presos, até porque a gente vê aí o crime de colarinho branco. Quem que está preso com tanto desvio de dinheiro público? Ninguém. Estava falando isso hoje, né? Eu chegou lá e estava comentando isso aí. Inclusive, eu, por mais que eu defenda que o bandido é um demônio que tem que ser devolvido para o inferno, eu falo para você, eu tenho dó de quem entra para o crime nesse país, porque o criminoso, ele não consegue mudar a vida dele e ele sofre nas cadeias. O rico ladrão, o rico do crime do colarinho branco, ele enriquece, fica podre de rico e não puxa a cadeia. Quando puxa 30 dias, pronto, saiu. É só para a imprensa esquecer. Para acalmar o povo. Prende o cara um pouquinho para a imprensa esquecer, dizer que a gente cortou na carne, que a gente está fazendo justiça, quando na verdade esse cara vai puxar de cadeia um tempinho tão pequeno que ele vai falar, pô, quando eu voltar eu preciso melhorar meu crime. Valeu demais a pena. Porque essa é a questão. O cara vai lá, né, do colarinho branco, são milhões e milhões desviados, 30 dias... Mas o que compensa, né? E outra coisa que você pode ver que é muito engraçado, só no Brasilzão de meu Deus que isso acontece. O crime é um crime de bilhões que sempre é preso 1 ou 2. Como é que pode uma quadrilha tão gigante, com tanto dinheiro, com tanta capacidade... É tudo uma estrutura, né? É estrutural. O crime de colarinho branco ele é estrutural, mas sempre pega um ou outro de trouxa para ele pagar, ter um bode expiatório, e a grande estrutura criminosa nunca aparece. Então, cara, eu vou falar para você assim, o nosso país tem que mudar muita coisa na lei penal, na lei processual e na lei de execuções penais. Quando tudo isso for alterado e a galera começar a responder pelos seus crimes a partir dos 16 anos, talvez a gente consiga ir mudando o comportamento de todas as pessoas que em um determinado momento da vida ficam com aquela dúvida. Eu ia falar merda. Faça esta besteira de praticar um crime ou não faço? Quando a resposta na cabeça dele for assim, vai lá que os caras vão cortar tua mão, igual é lá nos países árabes, o cara rouba um negocinho, o cara corta a mão. Depois ele rouba outra coisinha, corta o pé. Esses caras pensam 2 vezes antes de roubar. Sim. Eu estava falando, acho que eu até pesquisei, Dubai cobra, né, quando o cara é preso, a família paga a estadia dele que está preso ali, né? E se não pagar, não sai, vai ficando ali, vai acumulando, depois... Então, assim, pô, ele cria um certo transtorno, né? Aqui é férias para alguns. Não, Ó, eu falei outro dia num podcast isso, para pensar. Tem um monte de cara que ele é pequeno, ele tem lá 6, 7 anos de idade, ele levanta, ele acorda, ele fala assim, mãe, como que ela responde para ele? Que é, maldito? Pá!
Aí ele vai olhar pro pai dele, o pai dele fala assim: ô rameleto dos infernos, não olha pra minha cara que você vai apanhar. Aí ele olha na casa dele, não tem geladeira, é tudo azedo, tudo fodido. A roupa dele é lavada uma vez a cada 3 meses, ele usa roupa suja. A casa dele é um inferno tão ruim, que se ele estiver dentro de um presídio, apesar da liberdade dele estar restrita, às vezes a condição dentro da cadeia está melhor do que na casa dele. Infelizmente tem muita gente passando essa tristeza. Isso é horrível falar, mas é. Eu cansei de andar em comunidade, em lugar onde a casa é de madeira, onde o cara faz as necessidades num buraco, em pé. Aí você fala para ele compara aquele barraco que ele mora com a cela no presídio. Qual é a diferença desses dois ambientes? Pelo menos a comida tá comida no presídio às vezes está melhor. E ele, às vezes, ele recebe um tratamento com os irmãos de crime dele, onde ele se sente mais acolhido do que na família desestruturada que ele tem. Tem jovem, tem criança, tem adolescente aí, que o pai é alcoólatra e a mãe drogada. Você acha que para ele tem tanto medo assim de entrar num presídio? Pode até ter, até o primeiro dia que ele entrar. Depois que ele entrar, ele facilmente ele se acostuma, porque a vida fora para ele é terrível. Lá dentro é igual ou melhor. É terrível. Então, quando ele vai fazer a equação do vale ou não vale a pena, qual que é a resposta que ele tem na cabeça dele? Cara, eu vejo na TV, os bandidos são idolatrados. A gatinha adora sair com o transgressor. Não é? As meninas novinhas, bonitinhas, hoje estão tudo achando bonito, tirar foto, dando beijinho, namorando bandido. Aí o cara ainda nessa onda, fala, ué. O estudioso, tranquilinho, ele é tirado de Locke, de lerdo, de nerd, não é o cara descoladão. O descoladão é o tatuagem que fala na gíria, que fuma maconha, que anda de motinho dando grau. Esse é o cara que as meninas pagam pau. E que só escuta música que fica o tempo inteiro falando bobagem. Enfia, põe, estoura, arrebenta a novinha, é esse tipo de som. Entendeu? É os vermes, não sei o quê. Não tem um conteúdo nessa cultura que seja assim: vamos trabalhar, vamos crescer, vamos ser alguém, vamos cuidar da família, vamos dar valor aos pais, vamos pensar em Deus. Nada, é só porcaria. Eu não estou sendo preconceituoso com os artistas que fazem música e cantam com isso. Só que eles tinham que melhorar o conteúdo, cara. Eles tinham que melhorar o conteúdo. Sabe por quê? Porque eu tô vindo de uma experiência. Vocês conhecem o Soma? Sim. Aqui de Americana? Sim. Você entra numa escola, num projeto de aprendizado como o Soma, cara, que você vê no olho daqueles adolescentes a vontade de ser alguém na vida. E a única coisa que eles querem é alguém estendendo a mão. Se você vai fazer uma palestra lá, dizer como que você chegou a ser um coronel da polícia, como você chegou a ser um diretor de hospital, como você chegou a ser um empresário bem-sucedido, ou seja, eles querem ouvir de algumas pessoas como vocês venceram, que caminho vocês trilharam. Possível, né? Porque se ele não tiver ninguém passando isso para ele, sabe o que ele pensa? Eu nunca vou conseguir ser nada na vida, eu tô fudido. Ele acredita naquilo que é vendido para ele de outra forma. Né? Ele acha que ele não vai ter essa opção na vida. E aí, meu amigo, não existe vácuo de poder. Se o bem não se instala, pode ter certeza que o mal toma um espaço. Toma. E o mal tem uma diferença. O mal é muito melhor que o bem. Sabe por quê? Porque o mal, ele te engana. O mal, ele te traz para perto dele, te dando coisa boa. Sim. O bem, para ganhar você, ele faz você ter que se esforçar. Você tem que se esforçar para conseguir as coisas. Esse é o caminho do bem. No caminho do mal, não, a coisa vem fácil. Vem com nós que a coisa vem fácil. E aquilo passa a ser real. Né? Opa! Pode falar, Carlão. Como é o conteúdo da sua experiência, palestra, você não palestra gratuita para todos os seus vídeos. Sim. Você recebeu algum convite para ter seminário? Meu amigo, minha vida está virada justamente por causa disso, cara.
Você tá vendo que eu tô com cara de cansado, né? Começou às 6 horas, minha, 6 horas. Né? Minha vida é muito louca, tá muito louca. 5 horas da manhã começou hoje, vai acabar às meia-noite. Deixa. Eu vou te contar uma história. Então, eu vou te contar a história. É o seguinte. Não tirei candidato, não. Não. Recebeu algum convite? Uma dúvida do Carlão. Eu para falar a verdade, você pode pegar meu RG, se você quiser, e meu nome. Eu não estou filiado em nenhum partido político. Eu estou naquela análise crucial que é quando eu chego em casa, minha esposa e meu filho me olham com a cara bem feia, falando: pai, marido, cuidado onde você está entrando. Cuidado com as propostas que estão te fazendo, porque esse é um campo minado. Então, e aí é exatamente isso que eu respondo para eles. Eu falo assim: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu entrei na polícia com 16 anos. Saí o ano passado com 52. Ainda tenho gás para gastar. Estudei 35 anos da minha vida, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz diversos cursos, aprendi a fazer gestão do dinheiro público como comandante de polícia. E eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu fico sentado num sofá assistindo TV, ganhando um salário razoável, que é um salário de coronel. Não é riqueza, mas também não é pobreza, que nem é o salário de um soldado que hoje passa muita necessidade. Mas me daria conforto ficar em casa sem fazer nada, ganhando o meu salário. Ou eu saio dessa posição cômoda de ficar só reclamando no meu país e da política e de governo, e eu me coloco à disposição para tentar fazer uma diferença. E aí eu fui surpreendido no meio do ano passado por uma pessoa que me chamou e falou: cara, eu gostaria, conhecendo você, sua história e o teu nível de conhecimento, que você viesse para alguma coisa política, porque a gente precisa de gente bacana, gente boa. E eu estou nessa fase de fazer a cabeça da minha família e de atender esse pedido. Tanto que a proposta que veio para mim era que eu fosse lá para Brasília, logo de cara. Aí eu falei: não, isso eu não aceito, porque eu tenho que fazer com que a minha família também entenda. Seria um choque muito grande. Isso, né? Eu não vou destruir a minha família para ser político. Ser político nunca será algo que vai estuprar os meus valores e as coisas que são importantes na vida de um homem, que é honestidade, família, criação de filho, cuidar da casa. Hoje muita desgraça está acontecendo aí na rua porque tem pai e mãe que não está cuidando da própria casa. E eu não vou fazer isso com a minha. Então, eu já dei uma resposta para essa pessoa do seguinte: se aceitar que eu ajude inicialmente o meu estado, que é quem me deu tudo na minha vida, foi o estado de São Paulo. Se vocês aceitarem essa condição, eu me coloco à disposição. E tudo está caminhando, já conversamos com alguns partidos, para que eu acabe aceitando um projeto para o estado de São Paulo, inicialmente. Mas eu vou dizer, não é fácil não, viu? Porque essa jornada, cara, é muito interessante. Eu tenho conhecido muita gente bacana, com algumas demandas que eu desconhecia. Nos meus últimos 35 anos, eu só fiquei focado no combate ao crime. Para não falar que era só crime, o período que eu fiquei no comando da polícia rodoviária, eu também tinha um pouco de foco na diminuição das mortes no trânsito. Porque como policial rodoviário, você tem a obrigação também de fazer com que as mortes nas rodovias acabem. Né? A gente sabe que nunca vai acabar, mas é seu foco diminuir a morte na rodovia. Então eu tinha que me dividir entre o combate no crime na rodovia e a diminuição dos acidentes de trânsito com morte. O resto todo da minha carreira, onde eu não estava na polícia rodoviária, era eminentemente crime. 100% crime. Quando eu me aposentei e comecei a me relacionar nessa parte política, porque eu fui secretário no município de Montemor, né? Durante 6 meses. Eu comecei a atrair pessoas que têm projetos do bem.
Então hoje eu estou em contato, por exemplo, já vou até deixar claro para vocês, eu não estou querendo me aproveitar de uma situação porque eu não fui atrás, eu fui convidado. Eu nunca na minha vida eu fui ativista da causa animal. Eu sempre amei animal porque eu tive. Eu tenho cachorro desde criança. Hoje a minha filhota em casa lá, eu tenho uma American Bullyzinha, ela é a que me dá mais amor em casa, minha filhota. Até os caras da área animal aí vão falar, pô, esse xarope trata cachorro igual filho. E eu trato mesmo, entendeu? Então. Não, mas nós somos xarope, mas não muda, né? A minha filha, rapaz, eu jogo videogame com ela assistindo e comendo junto comigo castanha e amendoim. Olha que loucura. Então, assim, eu sempre amei animal. Eu já tive cavalo, eu gosto de animal, mas eu não fui ativista, entendeu? Eu nunca saí correndo para resgatar animal ou para sair na porrada com quem maltrata. Eu, como polícia, se eu visse alguém maltratando um animal, eu ia dar voz de prisão em flagrante pelo crime. Só que recentemente eu fui procurado por uma mulher na Zona Sul de São Paulo que chama Ione, que essa mulher está há mais de 20 anos na causa animal, e ela falou, coronel, eu estou vendo a sua representatividade aí na internet e tal, você é um cara novo, não tem nenhum defeito político ainda, porque muita gente que eu trouxe para apoiar a causa, depois de eleito, sumiu. E eu estou sentindo verdade na sua fala, eu quero trazer o senhor para a minha instituição, para a minha associação, ver se o senhor consegue me ajudar daqui para frente. Então, segunda-feira lá em São Paulo nós temos um evento do SOS Caramelo lá, que é a associação dessa mulher. Essa mulher, cara, ela resgata mais de 20 animais por semana em São Paulo, vítimas de maus tratos. Outro dia a gente foi lá na ONG levar a ração que a gente conseguiu. E aí, olha que interessante. Um cara me viu na internet fazendo a divulgação do SOS, o cara é dono de rede de supermercado. Me procurou e falou assim, se vocês precisarem de ajuda, eu tenho ração para doar para a entidade. Uma coisa vai puxando outra. Nós levamos um porta-mala lotado de ração para a entidade. Aí outra coisa, eu conheci uma mulher do nada, nunca fui dessa causa. É a Ana da Ecolife Ecoterapia lá em São Paulo. A mulher tem 5 animais, acho que são 3 éguas e 2 cavalos, ela sozinha, sem ajuda de político e de governo. Ela atende mais de 150 crianças com necessidades especiais para fazer ecoterapia. A gente já se aproximou dela, já conseguiu fazer algumas coisas do bem com a ajuda da galera da internet, e se eu tiver algum êxito que Deus entender que eu tenho que estar nesse caminho, a partir do ano que vem, é ali que eu vou colocar um pouquinho de emenda. Ou seja, está começando a aparecer na minha vida como lição, depois da Polícia Militar, que você num cargo político, se você estiver bem intencionado, quiser fazer o bem, você tem como. Basta você ser honesto e olhar para as causas importantes desse país. Tem muita causa importante do nosso país que está jogada às traças. E o pessoal usa de trampolim, né? Como ela falou, o pessoal vai lá, tira foto, promete, e depois não era bem assim. Eu vou te contar um negócio que eu nem sei se eu poderia, depois qualquer coisa eu peço perdão pro doutor Alexandre, se ele quiser ele me bate, não tem problema. Ele é gente boa. O doutor Alexandre, para quem é americana não conhece ele, cara, é um cara que ele tira dinheiro do bolso dele para fazer cirurgias em cães e gatos que têm câncer e os donos, ou ele é um animal abandonado na rua, ou os donos não têm a menor condição de pagar por um tratamento. E esse cara paga todos os insumos, a radioterapia, a quimioterapia, faz a cirurgia, sem ficar divulgando e sem pedir apoio de ninguém. Ele tira do bolso dele. Eu conheci esse cara aqui em Americana. É o cão voa. E aí você quer que eu falo para você assim, você acha que num futuro a gente não tem que multiplicar o que esse homem faz? Não tem que ajudar? Não tem que apoiar? Então, é uma jornada que está mostrando muito para mim, está me trazendo muita gente boa aqui na região, então, cara, como eu tenho feito grandes amigos aqui em Americana, Limeira, Santa Bárbara, essa região
fantástica, Piracicaba, né, Marcelino? E, cara, eu prevejo que se tiver no meu caminho, Deus colocar isso no meu caminho, muita coisa boa vem, se Deus quiser. É isso aí. É só falar aqui a participação do pessoal aqui, ó. A Eduarda, do São Roque, está participando aqui com a gente. Manda um abraço aí para sua mãe. E fala, voltando à questão da legislação, né? Qual que é a opinião sobre pena de morte e perpétua? O Carlos chega a brilhar o olho, ó. Então, O povo tá falando aqui que matou tem que morrer. Teve alguns que falaram isso já aqui. então vamos lá. Vamos complicar no finalzinho. Não, você sabe que esse. Você sabe que esse é um assunto que eu trato ele bem rápido e fácil, eu não tenho ele como polêmica na minha cabeça. É assim, ó. Primeira coisa, você sabia que no Brasil existe pena de morte? Não. Você sabia que no Brasil tem pena de morte? Qual? Não, a pena na lei. Não, na lei. Não, na lei certa. Não sabia. É. No Brasil tem pena de morte prevista na lei. Para quais casos? Não tá, ela está em vigor. Qual que é o caso, cara? Só pode ser morto por pena de morte o militar em tempo de guerra quando ele faz a deserção. Tá escrito. Agora eu vou te dizer. Não, é só ler, só quem quiser pode pegar o Código Penal Militar e vai ver, tá lá. A pena de morte continua em vigor no Brasil para os militares que deserdam em tempo de guerra. Está em vigor. Se a gente entrar em guerra semana que vem e o cara fugir das Forças Armadas ou da convocação, a pena para ele é de morte. Aí eu falo para você assim, caramba, né? A vida do militar não tem tanto valor então quanto tem o resto, porque quando você fala em pena de morte para a sociedade civil, é como se você fosse um doente mental. Sim. Mas saber que existe a pena de morte para os militares, ninguém está preocupado com isso. Ninguém se incomoda. Ninguém se incomoda. Pode pesquisar. Pode pôr no Google. Então é assim. Aí você vai falar, bom, então do jeito que o coronel está falando, ele defende a pena de morte para o civil? Não. Por que eu não defendo a pena de morte? A perpétua eu defendo. A perpétua eu defendo. O cara que matar, ele vai morrer na cadeia. E por que eu defendo a perpétua e não a de morte? Porque conhecendo a justiça brasileira, eu sei que existe a possibilidade do erro judicial. A perpétua você consegue reverter. A perpétua você tem a vida inteira dentro de uma cela para conseguir se defender e provar que você não fez. Mas fica preso. Porque se você chegou a entrar dentro de uma cadeia, é porque no mínimo todos os indícios levam à sua autoria. E aí, amigão, fica lá na cadeia e deixa o seu advogado, sua família, quem quer que seja, correr atrás para provar que houve algum erro. Porque você respondeu o processo inteirinho, esgotaram-se todas as possibilidades de produção de prova e recurso, e ainda assim você foi condenado. Então, mofe na cadeia. Mas eu te garanto, até o fim da sua vida, a possibilidade de provar que um dia a gente estava errado. Vai ter chance disso. Se eu te matar logo na condenação, e lá na frente a gente descobrir que houve algum erro judicial aí, não vai adiantar muita coisa. Aí, meu amigo, o sistema vai ser completamente demolido moralmente. Você matou o inocente. Né? Isso, entendeu? Se você falasse para mim assim, coronel, você confia que o sistema de investigação, porque uma coisa é a prisão em flagrante. A grande maioria das pessoas que estão presas hoje no nosso país, eles são presos em flagrante. São as polícias militares, municipais e civis que estão prendendo os caras na rua cometendo crime. A grande maioria. Uma minoria é oriunda de investigação. Essa galera toda que está lá da investigação ou do flagrante, se você falar para mim, coronel, o senhor tem certeza que do Oiapoque ao Chuí, no território brasileiro inteirinho, continental, é 100% séria a investigação, a prisão, o processamento até a condenação,
Eu não consigo te responder que eu confio 100% em todos esses processos. Porque é muita gente envolvida. Não, porque tem muito interesse, tem muito dinheiro, tem muita baixaria. Então, eu tenho dificuldade de defender a prisão, a pena de morte, porque eu sei o quanto falho pode ser o sistema. Mas, se você chegasse para mim e falasse assim, ó, você pegar um cara matando a pessoa, sem dúvida nenhuma, você acha que ele deveria ser morto? Eu acho que sim. Porque nesse caso eu não tenho dúvida. O problema não é a pena de morte, sim a questão de se não foi aquele cara... Porque, sabe qual é o problema? Você nunca faz uma lei para um caso concreto. Se eu pudesse fazer assim, ó, para o caso A, que nós vimos ele matando, a pena é de morte. Aí beleza. Mas você não constrói legislação assim. Você constrói legislação para o mundo abstrato. Em massa. E aí você tem que ficar enquadrando todos os casos na legislação. Aí, meu amigo, aí é complicado. Porque eu tenho certeza que nesse mundão aqui, ó, de Brasil, hoje tem alguém puxando cadeia por homicídio sem ter sido o autor. Eu tenho certeza que tem isso. Muito pouco, muito pouco. A margem de erro, eu te garanto que é minúscula, mas tem. Mas tem. Por isso tem a questão da pena de morte. Eu vou te contar um caso rapidinho, só para ilustrar o que eu estou falando para você. Quando eu era tenente novinho lá na rota, chegou a corregedoria e fez a prisão de um policial da rota. Acusação, estupro. Esse policial chegou a ficar preso 60 dias, conseguiu o habeas corpus e estava respondendo em liberdade. Durante o processo que a gente estava tocando, essa menina ligou para ele. Por sorte, ele conseguiu gravar a ligação onde ela falava: eu prometi para você que se você me abandonasse e não ficasse comigo, eu ia te acusar de estupro. E ou você decide, você volta para mim, eu retiro a queixa, ou você vai preso. Ou você vai acabar mofando na cadeia. Então, cara, é assim, ó. Existem sim, eu te dei um caso só da minha carreira, mas eu já deparei com casos de injustiça. Por isso que eu não defendo a pena de morte. Coronel, infelizmente, agora vai vir a volta do Brasil, a gente não consegue segurar, não tem jeito. Mas fica o convite, a gente, quando a gente estiver aqui na cidade, a gente marcar aí, quem sabe, fazer as 2 horas. Vamos voltar. Tem muito assunto. Vamos voltar. Né, para agradar o pessoal aqui da região, até de Limeira. Então, tem mais tempinho, Carlão? Tem um minutinho? Pode falar, pode finalizar para a gente. Pessoal, é o seguinte, no meu Instagram, YouTube e TikTok, né, porque hoje são as ferramentas principais da gente poder ter contato com a população. É Coronel Paganoto com 2 T's. Toda sexta-feira, exceto se a gente tiver alguma missão que não dá para escapar, eu faço 1 horinha de live. A live minha é para tirar dúvida da garotada que quer entrar em carreira policial ou militar. Eu tiro dúvidas sobre o concurso, como que eu consegui chegar lá, se é bom cursinho, se não é, quais são as provas, qual a competência de cada polícia. Tipo assim, ó, qual que é a diferença em ser policial federal ou policial civil? Como que é a carreira na Marinha, no Exército, na Aeronáutica? Então, eu faço normalmente é por volta ali entre meio-dia e 14 horas, a gente anuncia no Instagram que vai fazer e eu tiro dúvida da galera. A minha vida mudou completamente há 35 anos atrás, quando um outro jovem virou para mim e falou assim, ó, vou levar você para conhecer a Academia do Barro Branco. E aquilo virou um objetivo na minha vida que eu conquistei. Então, hoje eu me coloco à disposição dessa juventude, dessa galera que queira tirar dúvida comigo, e digo para vocês, eu faço essa live se tiver um único jovem ali querendo tirar dúvida. Legal. Então, quem quiser, fica atento lá, me segue no Instagram lá no Coronel Paganoto, a gente avisa, aí é só entrar no YouTube e fazer as perguntas que eu tiro a dúvida de todo mundo que está querendo seguir qualquer carreira dessa. Obrigado, Coronel. Tamo junto, contem comigo. Até a próxima, então o convite já fica registrado já. A gente está participando de novo. Caramba, eu vou ter que receber a... ou canal Gov na sua TV aberta. Fortes chuvas, seca extrema. Os efeitos das mudanças climáticas impactam a